Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de imigração, de teatro, de astrologia e vai ter música. Quem é a nossa primeira convidada, Bruno? É a cantora carioca Mika Condé. Ela está lançando um novo single e estreia um canal que se chama Mulheres Empoderadas Dentro da Música. Mentira, eu inventei tudo, não é isso. O canal é sobre mulheres empoderadas dentro da música, mas o que importa é que o assunto é muito bom. Muito bom, e ele é muito boa. Daniel Dantas é ator, diretor e ele está em cartaz aqui no Rio com a peça O Inoportuno, que está fazendo a sua segunda temporada aqui. A montagem homenageia o inglês Harold Pinter, porque fazem 10 anos da sua morte. O astrólogo Valdemar Falcão conta a história da astrologia no novo livro que acaba de lançar. Com mais de 30 anos de experiência, ele vai revelar os segredos dessa ciência. Muito bom. Qual é o seu signo, Vera? Aquário. Oba! E o seu? Leão. Bom, nós somos opostos. Olha que legal. Mohamed El Haji é professor da UFRJ e amanhã é o Dia do Imigrante. Ele vai nos falar sobre o papel dos imigrantes na formação da nação brasileira e umas palestras que estão acontecendo na Casa de Rui Barbosa. Oba, você de casa está super convidado a participar desse programa aqui. Lembrar de colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. A gente vai começar com a Mika. Mika, vem cá. O que a gente vai ouvir? Você que está com esta linda jaqueta maravilhosa. Obrigada. Vamos cantar Sorte à Tua, minha música de trabalho agora, atual, que está no YouTube lá, para o pessoal que quiser escutar. Muito boa, manda ver. It's me, Condé. Ai, 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 ai. Você sabe bem como me provocar. Mas eu provoco mais, então quero apostar. Quem dá mais que ganha esse jogo? Quem não perde uma provocação? Se é verdade, eu quero brincar com fogo. Tá blefando pro meu coração. Você fica louco e não consegue aguentar. Só de ficar olhando se me encostar. Quem dá mais que leva esse jogo? Diz que quer e depois diz que não. Se eu quiser eu te pego de novo, torturando o seu coração. Ai, 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 sorte a tua se quiser jogar. Ai, 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 se esse amor é jogo de azar. Ai, 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 sorte a tua se quiser jogar. Ai, 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 se esse amor é jogo de azar. Sorte a tua se você ganhar. Sorte a tua se você ganhar. Você sabe bem como me provocar. Mas eu provoco mais, então quero apostar. Quem dá mais, quem ganha esse jogo? Quem não perde uma provocação? Se é verdade, eu quero brincar com fogo. Tá blefando pro meu coração. Você fica louco e não consegue aguentar. Só de ficar olhando sem me encostar. Quem dá mais, quem ganha esse jogo? Diz que quer e depois diz que não. Se eu quiser eu te pego de novo, torturando o seu coração. Ai, 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 sorte a tua se quiser jogar. Ai, 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 se esse amor é jogo de azar. Ai, 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 sorte a tua se quiser jogar. Ai, 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 se esse amor é jogo de azar. Sorte a tua se você. Ai, 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 sorte a tua se quiser jogar. Ai, 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 se esse amor é jogo de azar. Ai, 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 sorte a tua se quiser jogar. Ai, 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 se esse amor é jogo de azar. Sorte a tua se você ganhar. Ai, ai, sorte a tua se você ganhar. Ai, ai, se esse amor é jogo de azar. Ai, 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 sorte a tua se quiser jogar. Olha só, eu adorei que você tenha passado do rock pro pop por causa da dança. Sim. Porque mulher gosta de dançar. Sim. É impressionante isso. É um pouco por causa disso que você foi pro pop, não foi? Com certeza também. Conta, e na época, Mika. assim, as minhas referências sempre foram do pop, né? E
eu senti essa dificuldade na banda de conseguir trazer um pouco disso. E aí eu comecei a escrever muita música, e super pop, super fora. Eu falei, não, agora eu preciso fazer o meu trabalho com a minha cara 100%. E foi aí que eu mergulhei no universo do pop. E, assim, me descobri como cantora, assim, me redescobri, sabe, como cantora. Porque a gente, às vezes, fica muito focado numa coisa e a gente não enxerga o universo. E o pop, você consegue transitar por outros estilos, né? Claro. Hoje em dia, o pop está em todas as músicas no Brasil. Isso. Então, eu consegui transitar. Minha primeira música de trabalho na época foi um pop reggae. Então, assim, eu nunca iria imaginar que eu ia entrar... Que é o Beijando lá... Que é o Deixa Molhar. Ah, tá. E aí, depois, eu fui migrando cada vez mais para o pop mesmo, com aquela pegada mais internacional também, que é o Beijando Todo Mundo, que é o Sorte à Tua, que eu lancei agora. Tem uma semana que eu lancei. Então, foi basicamente essa transição assim, de carreira. E eu gosto desse teu lado também, mulherzinha militante. Eu gosto disso. Me dá a sensação que a tua geração está indo 3 passos à frente da minha, entendeu? Vai. Então, que fala de balada, fala do cara, eu gosto dessa coisa. É porque, assim, a mulher, hoje em dia, ela tem um papel muito importante, né? Ela fala sobre temas muito importantes. E a gente sabe, nós mulheres sabemos como é que foi a história para a gente estar aqui onde a gente está hoje com os nossos direitos. As mulheres falam, os homens é que ficam em silêncio. Pois é, eles estão em silêncio aqui agora, né, meu Deus? Então, assim, eu sempre fui muito, até por conta também, eu fiz filosofia, né, de faculdade. Você se formou em filosofia? Me formei. Eu sou filósofa e advogada. Legal. Então, eu tenho essa veia, eu sempre estudei muito isso, li muito sobre isso, e eu acho que é muito importante a gente estar aqui na frente falando e estar defendendo, né, e estar à frente mesmo. Outra coisa que eu achei, Mica, é que tudo que você faz é muito produzido e bem produzido. É uma coisa, não é precário, não é amador. Todos os teus vídeos, todos os teus clipes, eles são... Você sente que tem uma equipe atrás. Não é você sozinha com o teu celular, entendeu? Sim. Eu gosto desse lado mais profissional logo. E você está muito nova na carreira para já ter tudo isso. Eu tenho muito assim, cuidado com as minhas coisas. Então, tudo que eu procuro produzir, eu tenho esse olhar bem crítico e assim, profissional mesmo, né? Porque é um trabalho. E então, assim... eu procuro pessoas que entendam a minha linguagem e consigam refletir isso no meu trabalho. E o resultado tem dado certo. Tem. Graças a Deus, tem dado super certo. Tem dado certo. Agora, eu queria que você me explicasse qual foi esse negócio aí do Beijando Todo Mundo. O que aconteceu que você reclama muito? Eu estava lendo umas matérias que ela reclama muito que, de repente, foi simplesmente saiu do ar. Estava com 1 milhão de visualizações. Estava para bater 2 milhões. Estava com 1.800. Foi censurada? Não. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu entrei em contato com o YouTube, né? E eles falaram que foi o usuário que excluiu. No caso, alguém que tem acesso à minha senha da conta excluiu. Um dos 8 milhões chegou lá e disse não? Não. Alguém que tem acesso à minha conta, à minha senha, excluiu. Porque não fui eu. Então, bom, essa história ficou muito mal contada, né? Até a gente chegou a notificar o YouTube e tudo mais, mas eu não descobri quem foi porque é sigilo e eles não quiseram passar o IP da máquina que excluiu. Mas, assim, pessoas da minha equipe antiga e pessoas da minha equipe tinham a senha e, assim, infelizmente, alguém agiu de má fé, sabe? E foi uma dor no coração porque era a música mais visualizada. E ela é ótima, a música. Não, e você estava trabalhando com o inimigo ali, né? O cara foi lá e excluiu sua música mais Mas olha bombada. só, aí nesse caso o que acontece, quer dizer, saiu do ar na hora e aí você conseguiu que voltasse quando? Não tem, o vídeo não voltou. O vídeo não... O que eu vi, então? Eles postaram de novo. Você deve ter visto algum outro canal, porque teve um vídeo de uma outra emissora que postou, tipo, mas não é o vídeo original, não é o vídeo do meu canal. Tá. Você deve ter visto um outro vídeo. Que loucura isso. Eu fiquei muito chateada na época, porque, enfim... Isso te deu uma visibilidade de qualquer maneira. Muita. A Beijando Todo Mundo foi uma música que virou um pouco a chave da minha carreira, sabe? Eu acho que eu consegui subir mais um degrau ali naquele momento. E, infelizmente, aconteceu isso, mas... bom, eu hoje, com a Sorte à Tua, estou unindo as forças aí da galera na internet para a gente bater também e chegar lá
perto de 2 e passar de 2. Eu tava stalkeando o seu Instagram, você usa bastante as redes sociais, né? Uso bastante, sou muito ativa lá. Os fãs comentam, eu vi que tem uma coisa, elas são engajados. São engajados. Hoje em dia tem que ser, não tem jeito, né? E eu tenho essa relação muito próxima com os meus fãs também, porque... Ela já é nativa, né? Sou nativa. E, assim, eu gosto de conversar com eles. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, mas é você mesmo que está falando? Né? Aí eu pego, às vezes, mando áudio para eles ficam super felizes. Então, essa interação é muito gostosa. De ter eles perto, de saber o que eles estão curtindo, o que eles estão ouvindo também. Até com o Mika Sessions, né, que é um canal, que é no meu canal, eu faço cover, eles me dão dicas, faz isso, chama fulano. Então, estou sempre trazendo cantoras bacanas também, de indicação deles, sabe? Então, é muito legal, enriquece muito. Ficou muito bom. Agora, tua formação é bem tradicional. Você fez música com Antônio Adolfo. Fiz! A gente estava com o Antônio Adolfo, a gente teve com ele no show do Tony Tornado. Quando foi? Foi quarta, né? Passada. Eu fiz, então, eu comecei lá, né, com 12 anos, no teclado, e não saí mais, assim. Eu fiz teclado, guitarra e canto. Meu último foi canto. E aí, no canto, eu me descobri. Eu falei, eu quero cantar, e os outros vão ser o auxílio, né, porque eu componho também. Então, eu fiquei lá no Antônio Adolfo 7, 8 anos da minha vida. A minha adolescência inteira. Eu cresci lá, a banda de rock que eu tinha, a gente se formou lá, né? Então, a gente só botou, assim, externamente, né? A gente ensaiava lá dentro também, no showcase que tinha no final do ano, mas a gente levou para fora e foi se profissionalizando. Então, surgiu lá, assim, eu devo muito ao Antônio Adolfo, incrível. E a escola é incrível também. Muito bom. Vai ter show, vai ter alguma coisa? Ou você está lançando alguma... Eu estou lançando Sorte Atua, né, como eu falei. Então, a gente está com uma divulgação aí pesada nas redes sociais, convocando a galera aí para bater esse 1 milhão aí. A gente já está com 300 mil views, então quem não viu, veja aí, por favor. Então temos obrigação, assim... por favor, gente. Cidadania, é isso. Vamos lá. Maravilha. Obrigado, Mika. Obrigada a você. Você vai acabar cantando qual? Beijando todo mundo. Por favor. Beijando todo mundo. Tá bom. A gente vai para o intervalo, volta já. E estamos de volta com Sem Censura ao vivo. Bruno, nós temos telespectadores se manifestando? A gente está aguardando vocês mandarem mensagem ainda. No terceiro bloco, a gente vai ali para o telão para mostrar o que vocês acharam do programa. Muito bom. Então, escrevam aí, aproveitem e fiquem vendo a Mika Condé para ela chegar aos 2 milhões hoje. Vamos lá, Daniel Dantas está na segunda temporada aqui do Rio, da peça do Inoportuno. A gente vai até o dia 21 de julho, sábados e domingos, às 8h30. Em que teatro? Que mudou de teatro? No Teatro Marília Pêra. Aqueles teatros na Conde Bernadotte estavam fechados e uma empresa, sem patrocínio, sem lei nenhuma de incentivo, resolveu reativar a sala que estava fechada. O Caruso estreou lá e fez uma semana só, e a gente agora está fazendo espetáculo lá sábado e domingo. Você foi, né? Eu fui, é uma cervejaria, né? Cervejaria Petra, eu acho. Não é cervejaria, ela é uma empresa. É uma empresa que tem seguro, faz várias Mas mudou coisas. O nome, né? Tiraram o nome da Marília? Não Teatro tiraram. Petra Gold, Teatro Petra Gold, mas está lá, Marília Pêra, tem as fotos todas, manteve tudo isso. Vocês são 3 atores em cena. 3 atores. Eu, o El Aguiar e o André Junqueira. E a história é a seguinte: como os fracos manipulam. Eu acho que, na verdade, poderosos. o centro da peça é como para mim, como é que os oprimidos se revezam no papel de opressores frente a outros oprimidos, que é uma coisa que eu acho que é absolutamente atual, que é muito o que a gente está fazendo, inclusive aqui no Brasil, né? A gente que tem pouco, prejudicando gente que tem menos, e aí se alternam nesses papéis. Um ciclo vicioso. É um ciclo que a gente não quebra, porque a gente não ataca os problemas de fato. O Brasil tem essa história, né, de
não atacar de fato os problemas. A gente sempre deixa os problemas de lado. Dá uma voltinha. Mas a historinha da peça, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Eu falo muito que a peça tem uma relação com o Beckett e teatro do absurdo e tal. Eu gosto particularmente da peça porque acho que ela é longe do Beckett. Apesar dele, Pinter, se achar muito influenciado pelo Beckett, eu acho que a peça tem um fundo realista que é longe totalmente oposto ao Beckett. Do Beckett, que é o que eu mais gosto na peça. Então, os momentos de absurdo que acontecem, e é uma peça onde se ri muito, é engraçado agora que nessa segunda temporada as pessoas ficam muito atentas, mas elas riem menos. Eles riam muito, mas à medida que a peça foi ficando, acho que melhor, foi ficando mais difícil rir. Mas a peça tem coisas muito engraçadas. Inclusive, eu li uma coisa crítica de um crítico inglês dizendo que para ele é a segunda peça, não me lembro qual era a primeira, mais engraçada do Pinter. É bem coisa de inglês, né? É bem coisa de inglês. Eles não dariam o primeiro lugar para nada. Mas, enfim, é uma peça onde se ri muito, as pessoas se divertem. Quer dizer, na verdade, ao mesmo tempo que é uma peça terrível. É um cara que pega um pobre... Pega um sem-teto. Um homeless lá qualquer, na rua. E leva para casa. E não sabe o que está fazendo. E não sabe o que está fazendo. E entra o irmão na história, que é um bully, é um cara que pega pesado. E tem coisas muito engraçadas, porque tem as manias de cada um, porque é uma peça... É incrível, né? É uma peça que poderia ser absolutamente simples e restrita. Ela, no fundo, fala de tudo. Ela fala de amor, de compaixão, de ódio, de medo, de solidão. E tem isso, ela tem um humor porque, incrível. na verdade, a situação ela pode parecer absurda, mas a gente vive situações absurdas. É um absurdo vezes, possível. Né? Agora, a vida é absurda. São absurdamente Uma realistas. das coisas que acontece que eu acho que é muito legal na peça é que a peça recupera para o palco uma incoerência que a gente tem na vida. A vida é mais complicada do que às vezes o palco consegue traduzir. E qualquer forma de arte tem um pouco essa Imagina uma pessoa que chegasse aqui e assistisse o nosso programa e achar meio esquisito nas conversas. Tem um conto que eu gosto muito, eu não me lembro mais de quem é, de ficção científica, que é um cara que deduz como seria um extraterrestre, que deduz como seria a vida através de um único filme que ele vê. E ele deduz com bastante precisão. No finalzinho, você entende, acho que é do Asimov esse conto, quando a tela vai fechando e tal, você percebe que ele acabou de ver um desenho animado do Mickey. E a vida da gente é um pouco assim, ela é mesmo absurda. Né? Assim, as coisas que acontecem... tem muita coincidência, tem quase coincidência, tem... e tem, assim, eu acho que a peça é belíssima, uma peça super bem escrita, super bem traduzida, e tem essa coisa que eu faço questão, eu nunca faço questão, mas nesse caso eu faço questão, acho incrível, uma empresa como a Petra Gold resolver fazer o que é, na verdade, o que deveria ser o papel do Estado. Acho que serve para as duas coisas. O Estado também, não, o a Estado empresa também, também. Claro, a empresa também. Vamos lá. Mas não do jeito que... A verdade é que tudo tem que somar tudo e não tem que... Eu acho que tem coisas que tem que ser o Estado. Saúde, educação, o Estado tem que meter a mão, no mínimo meter a mão. Essa onda de tudo ser privado vai acabar com a gente. São crises. Acabar. Volta e meia a gente passa por a gente ela. passa. Tomara que essa Olha só, dure uma pouco. outra coisa é que esse papel ele é feito para você, quase que assim, tipo assim. Vamos fazer uma peça para o Daniel Dantas? Você acha isso também? Você acha que esse papel... não pode dizer eu não isso. acho. Agora... Todo mundo acha, né? Não. Depois eu falo uma outra coisa que eu não posso falar aqui. Você vai dar spoiler. Não, Você é o inoportuno? Eu sou um sujeito inoportuno. Na verdade, esse título, eu não adoro, sabia? O Ari gosta, mas eu também... Eu acho que deveria chamar o zelador. O zelador é perfeito. Mas quando eu fui chamado para fazer, já tinha o nome
dados. Eu falei, cara, é isso e tal. Mas parece que o Ari quis fazer em homenagem à montagem do Abujamra, manter aquelas coisas. Acho que sim. Mas realmente o zelador é uma perfeição. Era uma perfeição. É uma perfeição. E é a sua cara. Aquele cara, eu não sei, eu acho que se eu fosse você, eu digo assim, não, ele fez para mim, eu vou fazer assim. Mas é porque, eu não sei, talvez eu tenha um pouco essa qualidade. É muito esquisito você falar de você mesmo assim. Eu acho que eu faço parecer a minha cara. Eu não acho, não. Não, você tem essa característica sua como ator de pegar o personagem e trazer para ele ficar cada vez parecido com você. Não parecido comigo, mas dá a jeito. ele uma organicidade que ele tem uma coisa... Porque o Daniel tem uma coisa low profile, ele tem uma coisa menos. O menos é mais. O pouco do corpo ele vai devagar, né? O que faz com que ele seja sempre um ator muito simpático em cena. Ele entra em cena, você gosta, é uma coisa agradável, você fica contente de ver ele atuando. Então, isso ele tem nos papéis que ele faz. Só que nesse papel, para ser viável aquilo tudo, tem que ser, entendeu? Tem que ser Daniel Dantas. Você tem que gostar daquele personagem, entendeu? Porque ele vai aprontar. Fiquei curioso. E ele é detestável, né? Ele em muita coisa, ele é detestável. Só depois. Mas eu também não quero... Mas todo mundo tem um lado mal também, né? Pois é, mas você pode transformar aquele cara num vilão ou não. Eu acho que a gente nunca pensa nesses termos, assim. Na verdade, eu acho que são isso, são 3 oprimidos que se revezam no papel de opressor uns para os outros. Tem aquela frase, eu não sei de quem que é, mas que fala que todo opressor no passado foi oprimido. Não sei se já ouviu. Por aí. E todo oprimido da situação. E todo Aliás, oprimido a gente vai falar muito com o Valdemar. Ao empoderar, é muito possível que... Às vezes, no meio do caminho, você tem uma coisa de lucidez e fala, coisa muito boa, os cenários estão muito bons. Os cenários... Porque são muito realistas, mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa do Marco, aquela coisa acumulativa. Está bom o cenário. É muito lindo o cenário, a luz, as escolhas musicais. Os atores estão equilibrados, os papéis são bons. Enfim, a gente se diverte muito fazendo, muito. E tem isso, assim, a gente está tendo uma plateia muito legal e está querendo ter mais. Então, a gente tem uma temporada curta antes de ir para São Paulo, que a gente vai para São Paulo, no mesmo teatro que eu, alguns anos atrás, fiz o Virginia Woolf, o Raul Cortez. E é isso, é convidar as pessoas para irem ver. E que vale a pena. Que é difícil falar sobre ela. Ela é muito. Mas da muito forma como você falou, eu não assisti a peça. Eu estou aqui morrendo de vontade de saber o que vai acontecer. Nem que seja só para ouvir o texto do Peter. Estamos lá, sábado e domingo às 8h30, os 2 dias às 8h30. E da próxima vez que você vier aqui no Sem Censura, você vai trazer a sua namorada? Que namorada? Saiu. Olha só, Mica, explica para ele que todo mundo tem rede social hoje em dia. Pois é, eu não tenho, faço questão de não ter. Tá vendo? É isso que mas dá. Aí não teve jeito. Aí não teve jeito, mas não foi por minha culpa. Não foi por minha culpa. Tá bom, Daniel. A gente discute isso no intervalo. Obrigada. Vamos começar com o Valdemar Falcão. Já lançou... outra coisa. Aniversário dele, dia 28 de junho. Olha aí. De 28 de junho é o quê? É câncer. É agora, daqui a 27, 28. É o dia da tua palestra. Do colóquio franco-brasileiro que acontece na Casa Rui Barbosa. Você tem que falar com o microfone. Isso aí, colóquio franco-brasileiro. Vai ser sexta-feira. Sobre as migrações, quinta e sexta-feira. Sexta-feira é 28. Exatamente. Então tá, que também, se não me engano, é a festa junina, não é? Não, a festa junina é hoje, começa hoje. A é hoje, que é São João, mas tem São Pedro e São Paulo. É o mês inteiro. São 3 meses. É Junina, Julina e Agostina. Então, O que não falta é quadrilha. E eu ia chamar João por isso, mas eu, como sempre, cheguei atrasado 4 dias e aí resolveram botar Daniel. Mas eu estava marcado para... Vai nascer no dia 24. Então é João, que é um nome que eu adoro, que é o nome do meu filho. Mas não Aí pode me nasceu atrasar. dia 28. Muito bom.
Mas aí, o Valdemar já lançou o livro dele, que é sobre a história da astrologia para quem tem pressa. Isso. E foi dia 10 que você lançou. O livro foi distribuído há 2 semanas atrás para as livrarias e estamos começando a fazer divulgação, né? Estou aqui para isso. Valdemar, você sabia que eu fiquei morrendo de vontade de ler os seus outros livros? Opa! Olha só, o Valdemar tem 3 livros que eu fiquei com vontade de ler. Sim, o esse primeiro, aqui é o quarto, vamos lá, o primeiro é Os Médiuns Encontros com Médiuns Notáveis. Já fiquei Isso. com vontade de ler, porque deve ter gente São ótima. histórias reais. É o único livro que é escrito na primeira pessoa dos que eu escrevi. Que são encontros teus. É literalmente biográfico. São médiuns que eu conheci ao longo da minha vida. Eu adoro fuxicar essa área de paranormais, que eu acho muito interessante. Eu digo que são as pessoas que têm um parafuso a mais, né? Não um parafuso a menos. A outro livro que eu fiquei com vontade é O Deus de Cada Um, que você viu, entrevistou 9 pessoas diferentes. Isso, de cada tradições uma religiosas diferentes, inclusive Legal. um ateu. Olha aí, muito bacana. E o outro é um diálogo Esse é entre uma o Frei delícia. Beto e o Marcelo Nós Gleiser. ficamos 4 dias confinados no Hotel Santa Eu Teresa, adorei essas ideias. conversando sobre a Não é fé e a ciência. Você é um editor, né? Quer dizer, isso vem, essa escolha magnífica desses 3 temas. Você acha que é Vamos porque fazer você justiça foi aí, vamos fazer editor? justiça aí. O único que é filho meu autêntico é o primeiro. No sentido o que foi uma Encontro ideia com os minha, Médiuns. estimulado até por amigos. Você conhece um monte de gente, bota Isso. isso num livro e tal. Os outros 2 e esse que é o quarto, quer dizer, os 3 seguintes, são projetos editoriais para os quais me convidaram para realizar. Você é primo da Luciana, né? Da Sou primo da Vila- Luciana. Que legal. Luciana me iniciou no mercado editorial, quando ela assumiu A Record. a Record. E ela me falou, não, tem um selo aqui esotérico, espiritualista, era editora Nova Era. Isso foi em 95. Eu falei, Luciana, eu não entendo nada de fazer livro, eu entendo de ler. Ela falou, mas eu quero você aqui justamente porque você sabe o que se publica. Fazer o livro tem uma equipe aqui que vai fazer para você. Aí eu acabei aprendendo e tomei gosto, né? Muito bom. E aí fiquei dos 2 lados do balcão. Depois, quando veio a ideia de fazer o Médiuns Notáveis, eu mandei um e-mail para ela um dia, tem essa ideia aqui, não sei o que. Ela respondeu, pode começar a escrever, que eu já mandei fazer o seu contrato. Você é músico de origem. Eu sou, primeiro de tudo, eu sou músico. Eu sou um músico que faz mapa astral e que escreve livro. Não, mas a verdade é que quem é músico tem a porta, tem a chave da porta. Não se perde nunca. A outra já achou também. Como é que você se interessou pela astrologia? Olha, Bruno, a astrologia, literalmente, ela pulou no meu colo, porque era hobby para ocupar os tempos ociosos de turnê. Eu toquei com o Zé Ramalho durante muitos anos, somos compadres, eu sou padrinho da filha dele. E turnê, quem trabalha mesmo é o artista principal. O músico vai lá passar o som, né, fazer um soundcheck de tarde e de noite vai fazer o show. E a gente não tem muito o que fazer fora isso. O artista não, tem que ir para a rádio, para o jornal, aquela coisa toda de fazer divulgação. E eu comecei a me interessar por astrologia quando eu morava em Londres, em 1976. E aí, quando comecei a ler, na hora que eu começar uma mega turnê dessas, eu passava na livraria do aeroporto, pegava uns 3, 4 livros de astrologia e dizia, pronto, já tem Você é um autodidata Sou autodidata, sou autodidata. E, no entanto, é muito considerado como um excelente... Acho que é por antiguidade, né? Não, você está sendo modesto, porque todo mundo fala isso a seu respeito, né? Bom. Foi difícil fazer um livro de compilação do conhecimento astrológico? Sabe que não, Vera. Não foi, não? Não. Tem 3 amigos, 3 colegas que eu agradeço na abertura do livro que me deram sugestões de temas. Porque o livro, na verdade, não é história no sentido cronológico da astrologia. Eu li. Isso eu falo no comecinho, né? Mesopotâmia, as tábuas de argila, aquelas famosas histórias e tal. Depois, ele é um livro que dá uma noção geral de tudo que você pode extrair da astrologia. Então, eu brinco dizendo que agora os clientes dos meus colegas vão ficar mais exigentes. Não, aqui tem eu quero fazer a cartografia, quero fazer a sinastria, uma série de ferramentas que você tem na astrologia e que a maioria das pessoas não conhece. Então, é um livro para não astrólogos, até, de repente, para, digamos, atiçar a curiosidade da pessoa. Os astrólogos também, alguns já leram, disseram, está ótimo e tal. Não tem lá nada que eles não saibam. Mas está organizado de uma forma em que dá um panorama geral da astrologia para o povo em geral. Eu adorei, aprontei assim, uma opção de perguntas para você, Manda. porque tem algumas observações primeiro. Primeiro que você fala que não é uma ciência, é um saber. Eu gosto dessa definição. E outra coisa que você diz, e eu fiquei muito curiosa, para provar que é verdade a astrologia, você diz assim, em 1996, é 96, né? 97, é 96, até 2004,
Urano, Passou por Aquário. que é o regente de Aquário. Passou pelo signo. Pois é, como eu sou de Aquário, e o ciclo é de 84, eu nasci em 48, eu sei que tem tudo a ver, eu fui olhar, porque é engraçado, né? A gente olha especialmente, eu li o livro inteiro, mas eu só me interessava mesmo que era meu. Tinha a ver com você. Era impressionante, eu fiquei muito impressionado com isso. Eu só me interessava, eu passava, não estava nem aí, Escorpião, nada. Agora, Aquário, Urano, eu ficava lá lendo. Porque eu acho que a astrologia tem uma coisa a ver com o autoconhecimento, mais do que com a previsão. Isso, exatamente. A gente Primeiro de tudo é autoconhecimento. Reconhecer, a gente não se conhece, né? Exatamente. Então, exatamente. e aí você fala que essa explosão da informática, isso tudo, por causa de Urano, Aí você tá falando, quando entra em Aquário. Você está falando do que a gente chama de astrologia mundial, que é você estudar os grandes ciclos. Aí não é nem o Isso. mapa individual de cada um. Olha aí. É você acompanhar o trajeto dos planetas lentos no céu, porque eles ficam 7 anos, 14 anos, Esse fica 20 anos em 84, cada signo, né? então produz um reflexo no coletivo. E aí é que a gente começa a entender isso. Urano, regente do signo de Aquário. Aquário é o signo da vanguarda, da tecnologia, da telecomunicação, de tudo que é moderno, de tudo que é para frente, nesse sentido de empurrar para o futuro. Quando Urano passou pelo signo dele, foi quando explodiu o celular, informática, internet, tudo isso, que foram 7, 8 anos entre 96 e 2004. Urano passou, levantou tudo. Bombou, por que né, Urano? Bombou. Assim, Essa coisa explodiu, porque quando o planeta está passando dentro do seu próprio signo, ele está literalmente em casa. A gente diz, o planeta está em domicílio. Então, onde ele exerce as características dele de forma mais plena. Se você pegar 84 anos antes, foi o início da Revolução Industrial. Então, Urano sempre tem a ver com progresso. Tá vendo? Outra coisa que eu achei interessante é que você pode, achei isso meio mágico, mas que você pode coincidir as linhas astrológicas com, por exemplo, a arrumação da sua casa. Sim. E, por exemplo, você não pode, de jeito nenhum, olha só que loucura, coincidir as linhas de Netuno com as telecomunicações. Aí, cara, você não Vai dar pode... curto-circuito. Vai dar errado. Mas como é que a gente sabe as linhas de Netuno? Você chama ele, faz esse negócio todo. Marca uma Ele consulta. põe... Não, você tem o seguinte, isso aí que a Vera está falando é uma área muito interessante, talvez a menos conhecida ainda da astrologia, que é a astrocartografia e a astrologia do espaço local. O software de astrologia já tem dentro deles toda uma programação para fazer um mapinha que você bota ele numa transparência e é como se fosse um negócio de Feng Shui. Eu Você pensei sabe, nisso, onde passa a linha de Netuno, ali passa água. Então, se você botar um fio ali, em algum momento vai ter um curto-circuito. Entendeu? Tudo assim, esse pensamento. Por exemplo, você pode escolher se a minha relação com a Mica é uma boa relação, se dá certo. Você vai lá, sabendo tudo de astrologia, hein, Vera? Eu li seu livro todo. Aí você vai lá e faz os dois e você... Sinastria. A sinastria, que, na verdade, é as compatibilidades, no fundo, né? As compatibilidades Ou seja, e as os incompatibilidades também. O pai e o filho, Namorados, as sócios. empresas, tudo isso. Você vai lá e pode consultar. Exatamente. A ideia do livro é essa, mostrar tudo que você pode extrair do conhecimento astrológico, com vários olhares diferentes, várias abordagens diferentes. E tem gente, por exemplo, a Danusa, eu vi numa entrevista isso, que a Danusa essa história diz... rende. Cara, ela fez uma consulta com ele. Ela ele me disse botou toda a biografia dela. Tudo o que ela tinha que fazer para não dar errado. Estava dando tudo errado na vida dela, não estava? Ela estava saindo de uma fase muito difícil e foi quando perdeu o filho, um acidente, o Samuca, aquela história toda. E ela foi parar lá no meu consultório um pouco depois disso e falou, não entendo nada desse negócio e tal. E eu vi que ela ia chegar numa fase muito bacana, logo em seguida. Né? E eu falei para ela, você vem aí um momento... Ela ainda brincou, eu falei, você vai ganhar dinheiro, vai ter reconhecimento e tal. Ela falou, será que eu vou casar com homem rico? Eu falei, não tem nada a ver com casamento, não. E é verdade, ela mesmo, descobriu o trabalho de uma forma extraordinária. E aquele jeito de escrever da Danusa é delicioso, né? Porque ela falou, eu tinha esquecido tudo que ele tinha me contado. Aí um dia eu estava sentado com o Bruno, meu filho, o Bruno falou, lembra do que o Valdemar falou? E ela disse lá, aconteceu exatamente no tempo que ele previu e da forma que ele previu. A ajuda da tecnologia também facilita muito, né? O que você diz, né, Valdemar, é que não é nada muito misterioso, é como se, quando a gente nasce, a gente fotografa... É um carimbo, né, Vera? O céu, como se a gente levasse uma carimbada do céu. E isso é que vai nos identificar. Perfeito. A gente lê o céu e a gente se identifica, ou você lê os outros.
Não é isso? Você viu o texto de abertura da Ana Maria Baena, coisa mais linda? É uma gracinha. Uma É declaração gracinha. de amor ao céu, né? Eu acho lindo o texto dela e eu acho lindo o texto da Aquela- Bíblia, do Eclesiastes, que você Aquilo é pôs. maravilhoso. Há um tempo para tudo, há um tempo para amar, para sofrer. Lindo aquele texto. Aquilo é uma aula de astrologia, aquele pedaço do Eclesiastes. É uma beleza. Então, vamos lá. O que a gente pode divulgar mais? Bom, o livro está em todas as boas casas do ramo. E tem e-book, compra na livraria virtual, se não quiser sair de casa, vai no site das grandes livrarias. Eu tenho uma pergunta para você. Diga. Da mesma forma que você lê, e eu sei, a minha fotografia do momento que eu nasço, você olhando para mim, você é capaz, não é olhando absurdo, olha para o Mohamed, você consegue, com um pouco de conversa com ele, descobrir qual é o signo, algumas características dele, fazer o negócio inverso? Provavelmente, conversando assim inicialmente, eu vou saber mais o ascendente do que o signo solar. Tá. Que é como a gente atua, como a gente age no mundo. Então é o você vai signo ter que ascendente. fazer isso no final do programa, né? Porque a gente está aqui Eu se já sei meio exibindo que eu pra sigo todo caramba mundo, para já você. A história já está colada aqui. Então fala agora e no final a gente revela. Não, a gente tem que ir para o intervalo. O Daniel vai me matar aqui se eu não for para o intervalo, né, Daniel? Vamos lá para o intervalo, a gente volta já já. 1 minuto só. Voltamos, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. Bruno Barros. Aqui é sem censura, gente. Verdade. Tivemos um pequeno problema com a nossa interatividade, mas no Facebook eu vou ler tudo, nem que seja aqui no celular. Olha só, Mica, você que é nativa, explica isso pra gente. O que houve, gente? Caíram as mídias. Caiu. É porque a gente lê ali no vídeo all, a gente tem todo um negócio. Tem todo pro um público. negócio, tem toda uma tradição. Mas acontece. Os astros hoje... Não, um sistema, um negócio... Mas a gente não sabe, a gente não sabe. Os astros estão São os conspirando astros, são os contra astros, a Valdemar. gente. São os astros. Você vai ter. Netuno passou aqui em cima. Passou. Vamos conversar então com Mohamed El Haji, que é brasileiro há 30 anos. Quase 30 anos agora. Estou indo para meus 30 anos, que é a segunda metade da minha vida. Muito interessante isso. Você veio para cá muito garoto, então. Com 30 anos. Sim. Você tem 60? Estou quase com 60. Caramba, ele parece 20 anos a menos ou eu estou louca? Obrigado. Parece. Parece muito Legal, menos, não vivo. parece? Obrigado. Desculpe, realmente eu acho Está passando pelo segundo retorno de Saturno. Você já 58, sabe várias 59, coisas. 60. Deve ter uma característica do signo dele. Isso. Mas, enfim, você, então, foi feliz vindo viver aqui? Pois é, eu sou imigrante. Obrigado? Não. Quando a gente imigra, a gente vai porque a gente quer. Pois é, não sou refugiado, não. Eu vim, na verdade, meu perfil até que é bastante comum, que eu vim no programa de estudo para fazer o mestrado aqui e acabei ficando, porque a vida leva a gente, na verdade. Eu posso sempre que ter duas curiosidades, que eu trabalho com as migrações justamente, e tem um fato comprovado, que o artista vai gostar, que o imigrante, toda vez que conta a sua vida, ele conta de uma maneira diferente. O imigrante é incapaz de contar duas vezes a mesma história das causas da sua vinda, porque, na verdade, a gente se reinventa todo dia. Eu lembro da minha parte, que eu realmente vim nesse programa de estudo, não vim com a finalidade de ficar, nunca pensei em ficar aqui, inclusive saí do Brasil, passei 1 ano no Canadá e acabei ficando por motivos pessoais que eu vou resumir numa palavra só, a minha filha. É um motivo muito justo. Certo. Você veio estudar o quê? Já migrações? Pois é, na verdade, a minha preocupação, assim, intelectual e pessoal ao mesmo tempo, sempre foi relacionada à questão cultural e identitária. Eu trabalhei durante 12 anos como jornalista e sempre trabalhei nessa perspectiva social, cultural e identitária por motivos que eu acho que aqui o tempo não permite explicar, mas eu sou berber, eu sou uma minoria no Marrocos e quando você é minoritário, você sempre tem essa preocupação para entender que negócio é esse da identidade, da cultura. Então, eu trabalhei nessa perspectiva já. Quando eu vim para cá, eu fiz mestrado e doutorado em comunicação, mas sempre trabalhei nessa perspectiva cultural e identitária. Eu posso dizer, porque eu sou imigrante, como eu falei, mas eu sou humanista antes de ser qualquer outra coisa. Quando eu saí do Marrocos e vim para cá,
eu entendi que, na verdade, hoje eu trabalho isso de uma maneira teórica muito mais aprofundada, mas que as identidades não são substantivas, não são essenciais, não são essencialistas. A gente muda o tempo todo. Mas, às vezes, você tem uma causa, uma sensibilidade que, na verdade, preenche exatamente a mesma necessidade. No Marrocos, eu era berbere. Aqui, eu falo que eu sou berbere não faz sentido para ninguém. Então, hoje, eu me sinto próximo e solidário com todos aqueles que, de alguma maneira, se sentem ameaçados em sua identidade. Eu falo isso tanto em termos de opções de liberdades pessoais, como étnicas, como religiosas ou outras. O imigrante, ele abre mão de uma série de coisas. E o que ele ganha em troca? Pois é uma questão muito complexa. Porque já que você falou de identidade, né? Pois é uma questão extremamente complexa porque a gente ainda não inventou a máquina de voltar no tempo e ver para saber o que seria. Pois é, porque a minha até isso quando eu tento visualizar, eu acho que na verdade a imigração não é um trajeto no espaço. Claro que é, mas também um trajeto no tempo. A gente saiu de uma linhagem do tempo que a gente deixou lá, a astrologia pode concordar, perfeito. E a gente deu um pulo e entrou numa outra linhagem do tempo. Aquele tempo que eu deixei lá, ele continuou sem mim. Eu não tenho mais como pegar aquele tempo de volta. Que tem Beveriel, tem Sayad, autores que trabalham com essa questão, eles dizem, inclusive, mesmo quando você volta para sua casa de origem, a casa não é mais a mesma. Por quê? Porque ela andou no tempo. Então, o deslocamento do imigrante, ele diz respeito tanto ao espaço como ao tempo. Mas são pessoas que têm uma identidade bem sólida, porque senão elas não aguentariam esse não ser na medida em que você está não sendo no teu espaço. É verdade. Eu acho que depende do perfil psicológico de cada um, mas o que a gente conhece de traumas decorrentes da questão migratória é realmente extremamente doloroso. Felizmente, eu tive uma passagem, uma transição muito mais suave, até extremamente rica em termos de realizações pessoais, mas os imigrantes que eu acompanho nem sempre vivem a transição da mesma maneira. Você não tem nem tempo, nem distância que podem remediar essa dor. Que, inclusive, até tem uma coisa interessante, no Brasil, em português, a gente fala de saudade, tem a palavra de nostalgia, que é uma palavra que tinha uma origem médica, mas em muitas línguas se fala o mal da terra, o mal do país. O mal do país, é. O mal do país. Em francês, né, a gente fala no mal du pays. É uma coisa extremamente dolorosa, porque você justamente não tem como recuperar. Não tem. Eu posso dizer assim, você falando de identidade, não apenas em termos culturais, mas em termos de produção e de subjetividade, que, na verdade, você tem um corte a partir do qual você só pode se entender, ser entendido, se entender, quando você considera esse ato fundacional, inaugural, que é o abandono de seus familiares, da sua terra, de seus sonhos, das suas ambições e das suas raízes, e embarcar numa outra história que começou antes de você chegar. E você tem que pegar o trem andando e acompanhar e ainda criar uma narrativa própria para ti, para a sua vida. Além do outra vida, né? E outra vida, exatamente. Eu acho que agora, respondendo língua, né? o que a gente ganha com a imigração, a gente ganha uma segunda vida. Obrigado, agora, Daniel. Maravilha. A respeito desse encontro na Casa Rui Barbosa. Então, na verdade, até queria agradecer o convite, que sempre adoro falar da questão migratória, que me toca de muito perto, mas, na verdade, eu estou aqui, tem duas ocasiões muito interessantes. Amanhã é o Dia do Imigrante, que foi instituído aqui no Brasil em 57. Você vê que a questão migratória aqui no Brasil é profunda. Mas, ao mesmo tempo, o Instituto Francês, em colaboração com a Casa Rui Barbosa, está organizando, nos dias 27 e 28, 2 dias plenos, cheios de atividades, com grandes nomes, grandes teóricos, grandes artistas, grandes fazedores da questão da hospitalidade. E, justamente, o colóquio é sobre a questão
da hospitalidade entre filosofia, ética, estética e política. Só que tem uma coisa interessante, e aí que entro eu, justamente, que, na verdade, a questão da hospitalidade, que é uma questão que, na verdade, acompanha a própria história da hominização da espécie, da formação da espécie humana, que a hospitalidade, Derrida, Scherer e outros, dizem que, na verdade, a hospitalidade foi fundamental nesse processo de humanização. A gente não seria nada sem essa capacidade de acolher, receber, com tudo que entra nesse jogo de alteridade, de aceitação da diversidade, de ampliação da nossa capacidade de abstração. E tem, por exemplo, um marco muito importante nessa história da hospitalidade, ligado à imigração ou à mobilidade e deslocamentos em geral, é a paz perpétua do Immanuel Kant, onde ele coloca também justamente a questão da hospitalidade, o direito, o que ele fala? O direito do visitante ser respeitado e considerado dignamente em qualquer lugar do mundo, e o dever absoluto de receber, ou seja, o dever da hospitalidade. Ele liga isso para ao processo de formação de uma Constituição universal, e que seria a democracia universal, justamente. E depois disto, quando você pega a história, estou falando da teoria, a literatura sobre hospitalidade e a literatura sobre imigração, a partir do século XX, principalmente a partir dos anos 70, a gente não é mais possível hoje falar de imigração sem falar de hospitalidade e vice-versa. Ótimo. Na verdade, e era uma coisa que os gregos falavam disso. Totalmente. Né? O hóspede era... Totalmente. Trate o hóspede muito bem, porque ele pode, inclusive, ser um deus. Né? Exatamente. Tem o livro da Júlia Kristeva, Ilíada, Estrangeiros a Nós Mesmos, onde ela retoma toda a experiência ateniense para comprovar, inclusive, que a experiência democrática ateniense é indissociável da prática da hospitalidade nesse espaço histórico. Eu acho que vai ser interessantíssimo, nesse momento que a Europa está com tantos problemas de hospitalidade e que o Brasil está experimentando problemas com a hospitalidade em relação aos venezuelanos. Como é acesso gratuito, todo mundo pode participar? Sim, acesso gratuito. Venham, por favor, todos que têm esse interesse, tanto pela questão da hospitalidade como pela questão da imigração, e também as práticas de hospitalidade nas artes, no campo associativo. Tem um site, alguma coisa para as pessoas irem, ou basta ir na Casa Rui Barbosa e ver? Está no site da Casa do Rui Barbosa. O colóquio se chama, um colóquio, como eu falei, franco-brasileiro, hospitalidade entre ética, política e estética. Maravilha. A gente vai terminar o programa agora. A gente vai pedir para a Mica Condé acabar o programa. Vamos lá. Você vai lá cantar todo mundo beijando todo mundo. Beijando todo mundo. E a gente vai ficar mais 15 minutos? Mais 15 minutinhos na internet. Continua participando com a hashtag Sem Censura. E foi por bom favor, demais. Até amanhã, que horas? 5 da tarde. Façam isso, voltem. Mica. Depois de algum tempo pude perceber que no final dessa história alguém ia sofrer, pois só eu gostava de você. Fui abrir meu coração pra você me ferir, antes tarde do que nunca pra ficha cair. Aprendi a gostar mais de mim. Mendigava por um beijo e ganhava patada. Queria mais amor e você nada, vezes nada. Lembra do beijo que eu precisava? Tá sobrando mais de 100 na balada. Não abro o meu coração, nem sequer por um segundo. Minha lei agora é sair beijando todo mundo. Não abro o meu coração, nem sequer por um segundo. Minha lei
muito bom. É uma delícia, não é? A gente fica aqui Muito dançando. bom. Agora vamos passar a palavra para Valdemar Falcão, que vai dar do nosso futuro, presente e passado. Perfeito. Vai ter que adivinhar tudo. Pode ir. Agora vamos lá. Não vale do Daniel, porque eu acabei de dar o seu... Você já entregou o seu, Eu o entreguei. do Daniel. A Mica já me entregou o dela também. Eu me entreguei. Vamos lá. Se você souber a hora que você nasceu, eu te digo na lata. Cara, ninguém sabe. Ninguém? Mas nem de manhã, de Eita. tarde, de noite, nada disso? Cara, quem tinha era... A parteira. minha mãe não sabia. Meu pai registrou em qualquer hora. A Mesmo sua que mãe não botar- lembrava. Não, minha mãe nem lembrava. E a gente tinha foi minha babá a vida inteira, morreu com a gente com 90 e tantos anos, Sei. sendo cuidada pela gente, genial. Você está que era- dando tempo para ele pensar. Né? não, eu tô dando informação para ver se ele, Precisa da hora. se ele descobre qual é. Precisa da De hora. manhã, E de tarde, nem de ela noite. lembrava. De manhã, de Nem tarde, de ela- noite. Ela acha que foi de manhã, mas eu não tenho, De tenho manhã? certeza. De manhã cedo, de manhã madrugada. Não, de manhã cedo. Tipo Tem 7 da duas manhã, hipóteses, 7 e aquelas meia. duas. É que eu não entendo nada. Então, se é Libra ou. Você é canceriano, não é Eu isso? sou câncer. Mas Para Libra teria que ser por volta de meio-dia. Entre 11 e 1. Mais ou menos. Ah, porque 8 e 10 ele e está meio-dia. naquele passe. Não, é porque de manhã cedo seria outra coisa. Seria Leão, ou o próprio signo de Câncer. Vocês estão dependendo falando da de hora. ascendente? Ascendente. De ascendente. Mas minutos, Qual é o seu ascendente? Você não sabe? não Não, Você não sei, sabe por sabe a causa hora, disso? Não dá. minutos perguntar se é uma- mudam. Aí Por exemplo, depende... eu tô na dúvida. Eu sei que eu nasci por volta. Eu não sei se é 16h55 ou 16h58. Não, é alguma dois- coisa Pô, assim. 2 minutos? Não, aí é o seguinte, é uma conta muito simples de fazer. Você pega um dia 24 horas, 360 graus, o céu se move em relação ao horizonte 1 grau a cada 4 minutos. Né? Então, 3 minutos não faz diferença nenhuma. A não ser que tivesse naquele momento que está saindo um signo e entrando no outro. Aí 4 minutos faz uma diferença. Meu filho é o caso. Ele O meu saiu teve uma astróloga, minha amiga, que era figurinista e astróloga, a Silvia Sangirati, que ficou Queimou a lua, louca falar pra tentando descobrir. Não dá para fazer E ficou, era alguma coisa ali perto do, eu digo, o ascendente. São aqueles dois signos O ascendente é o signo que está subindo no que horizonte. termina em 22 de setembro e que começa em 22. É Virgem para Libra, Virgem para Libra. Então, acho que é um desses dois. um desses dois. Mas não dá para ver por ele, que já não é mais criança, quem ele é? Eu acho que, pelo jeito, está mais Fazer para o virginiano do a que para o foto libriano. reversa. Para virginiano, é engraçado. Às Você é vezes que me organizado, falam- sistemático, tem esse lado, alguma coisa assim? Não, mas Não? eu sou um interessado em ciência e tal. Eu acho que aquário. tem, pelo que me disseram, tem mais a ver com Libra é um virgem. signo mais de arte. Não, quer dizer, eu Você é acho que artista, isso tudo no, bem. no câncer, talvez, eu acho. Mas Todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo sabe tudo, né? Sobre astrologia, né? eu Um pouquinho, não acho sei que nada, todo sempre mundo fez um consumi. mapa? Mas não, mas é porque fizeram para mim e eu me lembro vagamente. Minha Silvia memória Sangirardi, não é né, nada. Silvia? Hã? A Silvia Sangirardi? É, a Silvia Sangirardi. O que você pode dizer a respeito do Mohamed, que é um caso assim bem Pois é, nascido fora do Brasil, nascido né? fora, chegou aqui há 30 anos. Você tem que... Esse aí- negócio de adivinhar signo é coisa de astrólogo de festa. Eu não sei fazer isso, não. Inclusive, porque eu falei para ele, qual seria meu mapa, na verdade? Ele estava falando dessa Lá coisa onde eu da nasci, relocação. Onde eu moro agora. Como ele mora aqui há muito tempo... O céu não é o Messi? Exatamente. Então, o que acontece? Dentro dos softwares profissionais de astrologia, se chama isso de relocação. Você pega o mapa de nascimento dele, na cidade onde ele nasceu, no Marrocos, e diz, transpõe isso para o Rio de Janeiro. Tá. O programa faz isso instantaneamente, aparece um outro mapa, por quê? Os planetas vão estar nos mesmos signos, obviamente, naquele dia, em qualquer lugar do mundo. Isso. Agora, em relação à linha do horizonte onde você nasceu, e ao meridiano, ao fuso, Muda tudo. latitude e longitude, E muda tudo. Agora, realmente essa história de ascendente é muito diferente? Ascendente é que manda mesmo? Não, o que tem essa lenda de depois de 30 anos e tal. Não, é um Verdade, ascendente. essa é uma pergunta que eu tenho curiosidade. Eu queria Essa saber lenda. quem fez essa declaração, porque é o melhor assessor de imprensa do mundo. Porque todo mundo sabe disso. A questão é a seguinte: o ascendente é como se fosse o nosso veículo, literalmente, é o nosso corpo físico. Eu gostei daquela analogia com o Do carro. carro, né, da é Dona boa, Emília. é boa, Aquilo é muito boa. sensacional. É o seguinte: o ascendente é o automóvel que você é. Né? Onde você Agora está? vai começando a ter carro autônomo, então essa Não, imagem já não vai valer Mas muito. é o seu carro. Mas o motorista do carro é o signo solar, é o câncer no seu caso, é o escorpião no seu caso, é o É aquário como no o seu outro caso. te vê, né?
É como você se reconhece. O signo ascendente é como você projeta. O signo solar é como você mesmo se identifica. Tanto é que é o signo da identidade da gente. É a astrologia. E ainda tem o signo lunar. Os 3 pontos fundamentais do mapa. O signo solar, o eu, a identidade, o câncer, aquário, assim por diante. O ascendente, que é a nossa maneira de atuar sobre o mundo. E o signo lunar, que é como é que a gente vai assimilando tudo que a gente vai vivendo na vida. É como se fosse a nossa memória emocional. Tá. Esse é o alicerce de qualquer mapa astral. Sol, lua e ascendente. Entendi. Aí o resto... Tem uma pergunta aqui interessante do Cid Braz. Olha, Ele viu? fala A luz como voltou. 2 gêmeos que nasceram com a diferença de minutos e, portanto, têm o mesmo mapa astral, signo solar, ascendente, enfim, podem ser tão diferentes. Como a astrologia trata essa questão ou qual é a precisão temporal de um mapa astral? Boa pergunta. Muito legal. Não é a primeira vez que me fazem. O que acontece? Primeiro de tudo, aí você tem que partir para um olhar mais metafísico da astrologia, não é só a técnica. Porque, em última instância, são 2 espíritos, 2 almas, 2 identidades diferentes que resolvem nascer juntos na mesma família, né? Então, de qualquer forma, você tem ali, digamos, a mesma identidade, mas uma maneira diferente de exercer essa identidade. O que vai ser muito parecido na vida de 2 gêmeos é a cronologia da vida deles, no sentido do tempo, aquela coisa do eclesiástico que você comentou. Né? Por exemplo, eu tenho um gêmeo astrológico que é músico, flautista, como eu. Que legal. Que é o Lourenço Baeta, do Boca Livre. E nós nos conhecemos na mesma peça de teatro, no RER, quando tínhamos 19 anos de idade. Vocês nasceram no mesmo dia? Nascemos no mesmo dia, na mesma cidade, aqui no Rio de Janeiro, com 6 horas de diferença. Que bacana. Então, somos flautistas, temos outras atividades além da música, e entramos na vida profissional com a mesma idade. Aí tem uma baita de uma outra coisa que vai além da astrologia. Na mesma peça de teatro, a segunda montagem do RER aqui no Rio, a primeira foi aqui nesse espaço, que era o Teatro República, antigamente, nos anos 60. Eu participei da segunda montagem no Teatro Casagrande, em 72. E eu conheci o Lourenço quando eu entrei no elenco. Eu cheguei atrasado para fazer o teste, e ele ficou me dando uma pilha ali, sabe, tá bom, vai sim, e tal, o teste de fala. Eu sabia a peça de cor, Vera. Eu tinha visto o RER 17 vezes aqui. Aqui você teve 17, você adorou. 17 vezes. Legal. E o Lourenço tem uma vida muito parecida com a minha. Outro dia eu fui ver o show do Boca Livre, no final eu falei, vem cá, vamos tirar uma foto junto aqui, porque não é toda hora que a gente se encontra. Então, a pergunta é muito interessante nesse sentido, mas são 2 individualidades diferentes, entendeu, Bruno? Então, cada um vai, digamos, exercer... Eu já fiz mapa de gêmeas, que inclusive são bivitelinas, embora sejam do mesmo sexo, até fisicamente são diferentes, e tem um intervalo pequenininho. E cada uma escolheu uma vertente... Porque o mapa é um campo de possibilidades. Né, de possibilidades. Exatamente, não é uma coisa impositiva. Eu fiz pela internet, não sei se vale aquele... Vale. Hoje em dia tem muito conteúdo bom de internet, na internet de astrologia, mas falta um ser humano para dar o que eu chamo da organicidade. Uma interpretação e a organicidade da coisa. Você fez, Mica? Nunca fiz mapa. Devia fazer, é gostoso demais. Nunca fiz, mas... Escorpião, minha vez quando eu tive família na Maria toda Gabriela, é foi muito escorpião. engraçado, que a piada que ela disse assim, eu vi um cartoon outro dia na revista dizendo, eu não acredito nesse negócio de astrologia, porque nós de escorpião somos muito desconfiados. Muito boa piada. Mas aí, você precisa fazer? Não, eu tenho muito interesse. E lá em casa somos 4 escorpião, e somos completamente diferentes. Né? Todos Dias intensos, o que tem em comum que deve ser todo mundo 220 volts, todo mundo é bem né? tenso, 220 volts, mas a gente sobrevive bem. Até hoje não aconteceu nenhum assassinato. Todo mundo vivo. Todo mundo viu. Olha aí, o Enio disse que é fã do Sem Censura, muito bom, como sempre, o programa. Valeu, Enio. Eunice dos Santos de Oliveira, parabéns, Mica, você tem uma voz muito linda. Obrigada, Eunice. Letícia Sabatella, uma aula magna do Daniel. E aí, Daniel, quer comentar esse comentário? Que generoso esse comentário da Letícia. Mas ela é muito... No microfone. Eu brinco que ela, né, bonitinha, ela é bem mais do que bonitinha, mas ela é bonitinha e extraordinária. Muito obrigado, linda, muito linda. Valeu, Letícia, Letícia, aí assistindo a gente. Da próxima vez vem, né, Letícia? Ela tem uma peça que vai estrear legal, daqui a então, algum tempo, que é o Piaf e Brecht, que ela está... então ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui. Muito bom. Vai vir aqui. Aí eu posso convidar também para a peça que eu dirigi, claro, que a gente chama Os Desajustados. É super legal. Estamos no SESI até
Aí eu não sei, Qual minha SESI? data, né? O aqui da Graça Aranha tá. é o SESI. Eu esqueci. É o primeiro, é o que muito fica legal quase na esquina da que Santa essa Luzia. Estão convidados para ver também os desajustados. Só para quem não sabe, é a história que aconteceu real, né? Com a Marilyn Do Monroe. jantar. Uma fantasia sobre um jantar que houve entre a Marilyn Monroe, casada com Arthur Arthur Miller. Miller, É. e convidaram a Simone Signoret e o Yves Montand, que eles eram amigos e moravam no mesmo hotel. Só que a Marilyn convidou, não sei se por sugestão do estúdio, um grande fotógrafo, que era um jovem na época e que está vivo até hoje, e para fotografar esse jantar íntimo. Isso virou uma série de fotos muito legais. E a Luciana Peçanha se encantou com essas fotos e resolveu fazer uma fantasia do que teria acontecido Você sabe nesse que a jantar. E a gente tem Tainá, um foi a Tainá, fotógrafo não em cena, foi? foi a Tainá. Foi no dia que a gente voltou com Sem Primeiro Censura ao dia. vivo, dia 10 de abril, me lembro. Ela veio aqui. E a Tainá, e que veio. faz a Marilyn, nasceu E no tá dia da Marilyn. Tá ótimo. No mesmo dia que Qual a que é o Marilyn. signo da Marilyn? Nossa, Eu não sei qual também é. Eu não sei ele qual não é. é um A computador. Tainá fez né? aniversário há Deve pouco ser tempo. leonina. Vê aí A no seu. Tainá fez há pouco tempo aniversário. Ela nasceu no Vê aí mesmo no dia. seu. Vamos ver aqui, signo. Enquanto ali tem... Olha só, o João Carlos, boa tarde, meu nome é João Carlos. Sobre Urano no kardecismo ou espiritismo, estudos informam que Einstein é oriundo de Urano. Aí já entra numa... Bom, aí já é outra coisa, Além né? da astrologia, mas é interessante isso, porque você olha para o Einstein, você vê que ele é um ET, aquele cara, né? Não é um ser humano comum. Né? Você acha isso mesmo? Existe essa teoria, algumas correntes espiritualistas, de que ele veio de fora daqui do nosso Mas não planetinha. pode ser inteligente a pessoa que tem que ser de fora? Não pode ser humano, Não é pela não pode ser inteligência, não, Vera. Não é bacana. pela inteligência, não. Não é pela nós somos inteligência, não. Ela é coisas. pelo quão longe ele foi dentro Ah, dessa tá, percepção. pela Porque o Urano é o concepção. planeta que é o diferente, que é o original, que é o criativo, que tem a ver com ciência, que tem a ver com tudo de vanguarda, como eu falei anteriormente. Entendi. Né? Existem essas... dizem, por exemplo, que Mozart hoje em dia mora em Júpiter. Que tal? Ai, tadinho de Mozart. É Imigrante. Olha, eu acho que a Marilyn era canceriana, é de 1º de junho de 26. Julho? Junho. Junho? Eu acho que ela A é Marilyn, leonina, não, isso aí. 1º de junho. Leonina. 1º de junho de 1926, faltando às 9h30. Tem Essa- até a data viu? de nascimento. Tem um mapa astral dela, é câncer, 1º de junho Pode é ter o câncer. ascendente leão nesse horário, não tem, não? Achou aí? Tem todo o mapa dela aqui na internet. Então eu acho que o 1º de junho foi a festa eu acho que é o mesmo dia da Tainá. É o mesmo dia da Tainá. TT Andrade, Valdemar Falcão, você poderia falar sobre a Lua Negra ou a Lilith, como pode ser visto no Maps Astral? Ela fez uma mistura de mapa astral com o Google Não, Maps. acho que ela só errou de digitação, não foi, não? A Lilith é um ponto interessante do mapa, não é um planeta físico. O né? que é Lilith, que eu não sei? A Lilith, ou Lua Negra, é o ponto mais distante da órbita da Lua em torno da Terra. É a lua nova. Não tem Não nada é a ver a com a Lua Lua nova, nova. Não, tem nada a ver com as isso. fases da Lua, não. A Lua né? Ela faz uma trajetória em torno... É quando ela está mais... Exatamente. Mais longe da exatamente. Terra. Tá. E o mito de Lilith é muito interessante, que foi a primeira mulher de Adão, né? E que não se submeteu ao patriarcado da época e se rebelou, e aí Deus falou, não, então você sai, eu vou trazer uma companheira quietinha aqui para o Adão, que foi a Eva. Então, a Lilith tem a ver com feminilidade, com sexualidade, com todo o lado oprimido da mulher, quer dizer, o lado que se revolta contra a opressão, na verdade. Né? E é um ponto que, hoje em dia, com softwares que você tem de astrologia, até no celular você localiza todos esses pontos. Mas, basicamente, a Lilith é isso, é o lado profundo do feminino. Bonito isso, gostei. Interessante. Então vamos terminar o programa com isso. Pode ser, Mica? Vamos lá. Lado profundo feminino, mas comigo mesmo. Obrigado, Valdemar. Obrigado, Obrigado, Vera, Mohamed. um prazer. querida. Daniel, até a próxima. Vamos Até lá, Bruno? amanhã, gente. Até amanhã.